Olá, turma! Tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim, que todos vocês estão bem aí onde vocês estão, certo? Perfeito. Então, vamos para a aula de ciências? Antes de irmos para a aula de ciências, eu gostaria de perguntar para vocês. Cada um responde aí aonde vocês estão. Vocês estão bebendo bastante água? Estão se hidratando? Logo vai chegar o verão, nós já estamos na primavera, já aquece um pouquinho a temperatura, né? Nós precisamos beber muita água, comer alimentos saudáveis, frutas, verduras, legumes, feijão. Eu tenho certeza que vocês comem, só não podemos comer muita besteira, senão vai chegar o verão e nós vamos estar assim, fraquinhos, sem energia para aproveitar as férias merecidas que logo já estão chegando, certo? Então, tá bom. Mas enquanto isso não acontece, as férias não chegam, né? Elas vão chegar. Nós vamos para a nossa aula e vamos dar o nosso melhor para chegar ao final com desafio cumprido. Certo, turma? Perfeito. Então, na aula de hoje, nós vamos corrigir as atividades do tópico que você aprendeu, que a prof passou para vocês na aula anterior. Vocês descobriram quem foi o grande vilão, o ladrão, o diamante? Vamos conferir para ver se vocês acertaram e se seguiram as pistas corretamente? Vamos lá, então. Na página 114, me acompanhe. A número 1, vocês deveriam, então, retomar as pistas e tentar descobrir, avaliando a ficha dos 3 suspeitos, certo? Então, tchan, tchararã. Quem é o culpado pelo roubo? Como você chegou a essa conclusão? Atenção, turma! O culpado pelo roubo é o pirata! Parabéns para quem acertou e seguiu todas as pistas corretamente! O culpado pelo roubo é o pirata. Por quê? Como nós chegamos a essa conclusão? Após analisarmos as pistas fornecidas. Esse daqui é o grande vilão da história. Por quê? Ele é dono de uma empresa de extração de granito. No porta-malas do carro foram encontradas uma pá suja de argila com pouca matéria orgânica e um par de botas contaminados por mercúrio. Então, todas as informações deles batem com as pistas que nós encontramos. O grande vilão, então, é o seu pirata. Vai devolver esse diamante para nós, né, gente? Muito bem, parabéns para quem acertou. A 2, vocês deveriam observar os objetos ao seu redor. Existem materiais derivados de rochas e minerais neles? Tente identificar pelo menos 3. Essa era uma resposta pessoal. Mineral, o que vocês podiam colocar? De rochas, né? Ou minerais. O que era feito de ferro, ou se vocês tinham alguma joia feita de alguma pedrinha, de rochas, né? Então, diversas situações aí. A mesa, que talvez era feita de ferro, ou algo que vocês utilizam como material escolar, feito de rocha. Tem muita coisa à nossa volta que é derivado, então, de rochas e minerais, ou que há esses 2 elementos presentes nele. A número 3, vocês deveriam ler o textinho abaixo, observar o esquema e responder a questão. Se vocês prestaram bastante atenção naquele texto e na história que a prof deu para vocês organizarem, porque tinha dado uma ventania gigante e acabou espalhando tudo e acabou misturando as informações, a história, o grãozinho de areia, vocês já conseguiriam responder. Porque essa história está falando exatamente desse processo que é a formação do grão de areia, certo? Então, aqui vocês deveriam, de acordo com o texto, com o que nós aprendemos, criar legenda para o número 1, 2, 3, 4 e 5 da ilustração e explicar como se forma o grãozinho de areia. Então, sugestões para você que talvez ainda não conseguiu. Legenda 1, para a imagem 1, certo? Que é essa aqui em cima. As rochas estão expostas à chuva, ao vento e à ação dos seres vivos e se fragmentam, certo? A 2, as partes soltas podem rolar montanha abaixo e quebrar-se em pedaços menores. Essas partes podem ser carregadas pela água. A 3,
que é essa daqui. Os seres vivos e a água também ajudam a fragmentar a rocha em pedacinhos ainda menores, certo? A 4, a água desce o morro e carrega pedaços de rocha, quebrando ainda mais. E a última, a 5. Quando chega à praia, o pedaço grande de rocha já foi transformado em milhões de grãos de areia. Perfeito, turma! Muito bem, vocês poderiam também ter pego ideias do texto, da história que a prof passou para vocês, ok? Continuamos então. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre um outro assunto, mas que envolve também o solo e que é um grande problema, que é deslizamentos de solo. O texto que nós vamos ler agora apresenta algumas soluções para o problema dos deslizamentos de solo. Aqui em nossa cidade, tem momentos e épocas que nós temos esse problema, deslizamentos de solo, e que, infelizmente, algumas pessoas saem machucadas, algumas pessoas até perdem a vida, porque elas constroem muito próximos a barrancos, né, a morros, e às vezes, mesmo tendo uma proteção, uma camada vegetal em cima, acaba desmoronando devido ao excesso de chuva. Então, para nós entendermos um pouquinho melhor esse assunto sobre o deslizamento, nós vamos ler então esse texto. Medidas que ajudam a evitar deslizamento do solo. Na época de chuvas, é comum ver notícias de deslizamento de solo nas margens de rodovias, de rios ou até em morros onde moram muitas pessoas. Existem algumas medidas que podem ajudar a reduzir esse problema. Uma delas é o plantio de vegetação nas encostas de morros, especialmente nas margens de estradas. Em terrenos muito inclinados, também podem ser feitas curvas de nível, que são pequenos recortes na encosta do morro, parecidos com degraus de uma escada. Esse relevo ajuda a diminuir a velocidade da água. Resolver a questão da ocupação desordenada de morros é uma tarefa muito importante, pois muitas pessoas não têm acesso à moradia em locais seguros. Isso mesmo que nós acabamos de ler acontece em muitos lugares do Brasil e até mesmo às vezes aqui na nossa cidade. Como vocês estão vendo a imagem, a legenda fala para nós que é o deslizamento de solo no município de Teresópolis, no Rio de Janeiro, em 2011. E nós temos até algumas tragédias que são memoráveis no nosso Brasil referente a esse problema, que é o deslizamento de solo. Mas por que acontece isso, prof? Por que as pessoas ainda acabam morando sabendo que é perigoso? Porque, como o texto citou para nós, muitas pessoas não têm acesso a um local seguro para morar. Esses locais em cima de morros, próximos a barrancos, é o único local que ela consegue para fazer a sua casa, para morar. E aí ela fica exposta a esse grande problema, né? Colocando em risco a vida da sua família. O que poderiam ser feito? Medidas para se prevenir. No caso de montanhas, né? Poderiam ser feitas curvas de nível. As plantações nunca poderiam sair daqui, a camada vegetal nunca poderia ser retirada, porque a camada vegetal, as árvores, as gramas, todas as plantinhas que nascem aqui, quando chovem, faz com que o solo não desça juntamente com a água. Mas também há outros problemas que a prof passou para vocês e outras soluções também. Agora, referente ao texto, somente ao texto por enquanto, a prof quer que vocês parem um pouquinho e identifiquem aonde está o parágrafo. Nós temos esse texto com 1, 2, 3, 4 parágrafos, certo? Então, onde está o parágrafo em que o problema é mencionado? Procurem aí, vou dar um tempinho para vocês. Pensaram? Muito bem. O problema está localizado no primeiro parágrafo. Ele é apresentado aqui no primeiro. E as soluções para reduzir esse problema? Aonde ela é apresentada? No segundo parágrafo, no terceiro parágrafo. O último parágrafo, ele fala para nós como resolver a questão e por que acontece, as consequências ou por que as pessoas acabam morando nesse tipo de lugar. E depois o texto também traz algumas outras informações,
como medidas para se reduzir, então, esse tipo de problema. O que ele sugere? Plantar em curva de nível, como o texto mesmo já citou, ela permite melhorar o escoamento da água da chuva e ajuda a conservar os nutrientes do solo. Então, as curvas ajudam nessa questão. Como vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é curva de nível, onde vai fazendo escadinhas no morro, né? Que aí a chuva acaba não levando todo o solo. Não jogar lixo nas encostas, ele acumula água, fica mais pesado e se escorregar, vai arrastar o solo com ele. Então, o problema do lixo também não pode acontecer. Bananeiras e árvores grandes acumulam muita água no solo e podem provocar deslizamentos de terra. Então, aonde há morros e problemas, riscos que podem desbarrancar, não pode ser plantadas bananeiras e nem árvores grandes, certo? Plantar grama nas encostas do terreno, as raízes penetram no solo e evitam o deslizamento. Então, uma das soluções é fazer plantações em curva de nível e também plantar grama nas encostas, porque aí não vai deixar com que esse problema aconteça tão rapidamente e vai ajudar a evitar talvez um desastre, né? Perfeito. Então, referente a esse problema e a essas soluções, vocês irão responder a questão de número 1, 2 e 3. A prof quer que vocês prestem muita atenção, leiam com atenção que vocês estão a pergunta que o livro está fazendo e depois também o que vocês irão responder. Se está baseado no texto, se é de acordo com o que vocês leram no texto e aprenderam e visualizaram, certo? Então, somente a 1, a 2 e a 3. A 4 não precisa fazer, ok? Perfeito. Eu deixei também na aula de hoje para vocês um quiz que eu montei sobre os assuntos que nós aprendemos nessa unidade. Quero ver quem vai acertar todas as questões sem olhar e pesquisar no livro, hein, turma? Muito bem, tenho certeza que vocês irão conseguir responder, porque essa unidade nós falamos de um assunto bem legal, que são as rochas e os minerais. Aprendemos informações relevantes e importantes que nós vamos guardar aí conosco, certo? Então respondam lá o quiz e se vocês acertarem tudo, parabéns, porque vocês prestaram atenção nas aulas, certo? Um beijo gigante para vocês e até a nossa próxima aula.